Ok, podemos começar. Ok. Boa tarde, bem. Creio que já estamos on, finalmente. Peço imensa desculpa em nome de toda a equipa por este atraso. Temos aqui alguns problemas técnicos. De momento, estamos apenas com o Xavier e comigo. Que vou fazer a ponte nesta conversa. Esta é uma conversa que se crê de forma simples, descontraída, mas que seja importante para todos nós também, sobre um tema que muitas vezes é tão marginalizado, que é como as artes de rua. E a importância que as mesmas têm para a nossa vida, para uma sociedade e nomeadamente para as grandes cidades, e para a nossa cidade, Funchal. Fomos convidados pela equipa do Teatro Municipal Baltasar Dias para fazermos esta conversa e infelizmente aqui o Duarte e o João estão com algum problema em conseguirem entrar nesta plataforma, mas decidimos em conjunto começar esta conversa e aproveitar a presença já daqui do nosso amigo Xavier, para ir adiantando também alguns temas e até para não fazer esperar mais eventuais pessoas que já estejam a participar nesta conversa e que tentar cumprir ao máximo com o horário. Bom, Xavier, não sei, se calhar o ideal é começarmos se calhar por te apresentar. Eu acho que toda a gente conhece o Xavier. É uma pessoa que eu admiro muito, pessoalmente, tem uma capacidade de trabalho incrível, já vejo os trabalhos lá há muitos anos e agora está aqui e tem esta oportunidade também de expressar por si e pelo próprio as suas opiniões e aquilo que é importante também sobre as artes de rua. Xavier, queres começar por te apresentar? Viva, boa tarde. Viva. Apresentar-me. Eu sou artista de rua, fundamentalmente, já que o tema também é sobre este, mas sou ator de formação e tenho vindo a trabalhar teatro um pouco por todo o país, mas nos últimos anos, desde que voltei à Madeira, tenho trabalhado mais aqui na região. Então eu comecei por fazer o curso de teatro do Conservatório, na altura no Funchal. Depois continuei os estudos a nível superior na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo. Depois, onde também pude trabalhar lá, principalmente em teatro de rua. Trabalhei com a companhia de Teatro Vivarte, que fazia fundamentalmente eventos de recriação histórica, feiras medievais, romanas, mas também outros géneros de espetáculo de rua. E, entretanto, a partir daí, pude também trabalhar com outros grupos, não só a nível do teatro infantil, como também do novo circo, que é uma disciplina onde também tenho vindo a desenvolver algum trabalho nesse sentido. E pronto, e depois de voltar à Madeira, depois de terminar o curso e ter alguns trabalhos, tenho vindo a colaborar como ator fundamentalmente com o Teatro Experimental do Funchal. Trabalho também com a Casa Invisível, a minha colega Catarina Claro, no serviço educativo dos vários espaços da Câmara Municipal do Funchal, fundamentalmente o Teatro Municipal Baltasar Dias. Eu acho que a nível do teatro de rua podemos ter vou considerar que tivemos algum destaque na organização do Festival de Teatro de Rua, o ano passado. O Festival de Teatro de Rua do Funchal. Era mesmo só na cidade do Funchal e foi uma colaboração entre a Câmara Municipal do Funchal e o Inatel, a Fundação Inatel. Este ano haveria novamente o mesmo festival, mas devido à pandemia já demais conversada e estudada, já todos sabemos, foi adiado. Olha, Xavier, esse festival, principalmente este último que falas, foi importante para a cidade do Funchal. Eu tive a oportunidade de ver principalmente o último espetáculo, o espetáculo de encerramento do festival. De que forma é que tu achas que este tipo de festivais e este tipo de organizações podem promover e contribuir para as artes de rua no geral? Até porque as artes de rua têm um leque bastante grande no que diz respeito a esta... Agarrando a questão, essa ideia de que a arte de rua, não só o teatro, a música, a dança, etc., toda a arte de rua, é, na verdade, a mais antiga forma de arte.
porque antes de se decidir fazer arte dentro de um edifício fechado, fazia-se arte na rua, e a arte numa função religiosa. E tudo vem daí, portanto, havia uma necessidade por parte do homem. E Inicialmente, creio que tenha sido pelos gregos e os romanos. Se bem que esta ideia de artes de rua, quase mais conhecida e que depois tornou-se viral pelo mundo inteiro, começa na década de 70 nos Estados Unidos, não é assim? Assim, era muito interessante falarmos da perspectiva histórica, mas Sim. O teatro de rua é a forma mais antiga de teatro. Exato. Teatro já surgiu, já existia antes da Grécia Antiga. Isto é a nossa ideia ocidental-ocêntricos, que o teatro surgiu na Grécia. Mentira, o teatro existia antes da Grécia. Já existia nos rituais fúnebres da antiga Suméria e existia nas religiões pagãs pré-suméricas. Ou seja, o homem, quando começou a falar, a fazer trocas comerciais, a tornar-se sedentário, entre aspas, quando deixou de viver de um lado para o outro, em tribos, e começou a construir as suas casas, surgiu a necessidade de celebrar o ser divino, que na altura eram as energias da natureza. E por isso o ser humano representava essas divindades. Portanto, a agricultura, a colheita, os frutos que cresciam. E nisso tudo o ser humano representava histórias em que contava como a agricultura florescia. E isso atraía boa sorte. E aí surge o teatro, a dança, a música, a representação, a performance, o que for. Surge dessa necessidade. E também aí surge a questão de que adaptamos o movimento e a voz e todo o corpo do intérprete, que não é o intérprete, nesta abordagem é o xamã, o líder espiritual de uma tribo, que se apropriava dos elementos da natureza onde a sua própria tribo vivia. Por exemplo, se vivia nas montanhas, podiam se apropriar de grutas, de cavernas, de formas naturais das montanhas, onde realizavam esses rituais. E aí podemos ver o primeiro elemento, que é o espaço, a relação entre o que se está a fazer, seja um ritual religioso, seja um debate político, seja um espetáculo de teatro, um concerto de música, há uma relação fulcral com o espaço onde está a ser desenvolvido. E é nesse sentido que o festival foi importante, porque colocou-nos no Exatamente, festival. portanto, então o que tu tentas com este festival, inicialmente tu és o diretor do festival, o que tu tentas com este festival é, de alguma forma, trazer para o presente século e o atual, outra vez explorar essa vertente do teatro, mas não de uma forma religiosa, agora de uma forma mais contemporânea. Sim. Pronto, não, é porque quando perguntava a questão da importância do teatro, desses festivais de teatro para a rua, era exatamente para também que as pessoas depois percebam, e como tu disseste bem, que é uma arte tão antiga e que depois isto tem um peso social, e toda a comunidade depois também pode ser envolvida nisto, porque é de uma forma democrática, tu estás ali a fazer e a apresentar, seja lá qual for o tipo de espetáculo, e a pessoa é livre de ficar, parar, assistir ou não assistir. E é uma liberdade tanto da parte dos artistas como tanto por parte de quem assiste. Olha, nós tínhamos aqui umas linhas orientadoras para desenvolver esta conversa, como sabes, e seria interessante que o Duarte e o João já estivessem na conversa, mas não sei se ainda é possível, parece-me que não. Eu não sei se calhar tentávamos seguir aqui um bocadinho destas linhas que foram debatidas, até porque sei que estás preparado para responder algumas delas, e para também completarmos este trabalho de casa que foi feito pelo Tiago Baltazar Dias. Então, aqui na primeira linha orientadora nós tínhamos a questão das artes de rua como promotores do património, do diálogo e reflexão sobre a cidade. Pegando um bocadinho nesta linha, de que forma é que tu achas, e agora pedia-te a tua opinião enquanto artista de rua e não só apenas direcionada para o teatro, de que forma é que achas que as artes de rua podem promover o património, o diálogo e a reflexão sobre a própria cidade em si? Pois,
pegando um bocadinho nessa perspectiva histórica, o essencial é essa ligação entre a experiência da sociedade, do grupo, e os ideais que ela defende, os ideais culturais, patrimoniais. Como todas as formas de arte, representam um povo, ou uma determinada sociedade num determinado período. E como todas as outras formas de arte, reflete esse mesmo povo que faz essa arte. A nível do património edificado, por exemplo, eu acho que o teatro de rua, ou a arte de rua em geral, possibilita novas formas de ler os próprios edifícios. Por exemplo, os concertos numa praça, numa dada praça da cidade, fazem com que, por exemplo, a iluminação desses concertos dê outra cor ou outra ambiência a toda a praça. E isso dá também uma nova vida à praça. Em ruas muito pequenas, por exemplo, poderia-se criar atividades que condicionam facilmente a circulação da rua. E isso tem implicações diretas com a circulação das pessoas. A reflexão sobre a cidade. Nós também temos de pensar que o teatro de rua também é feito não só na cidade, porque a definição de teatro de rua é todo o teatro que não é feito num espaço convencional. O espaço convencional é um palco fechado, tapado. E todo o teatro de rua, ou toda a arte de rua, tem de ser feita no exterior disso, não tem necessariamente de ser numa cidade. Pode ser no mar. Exato. Então, essa forma que chamavas é um bocadinho, quando falas dos edifícios, é um bocadinho também criar e fazer a ponte, as artes, com aquela premissa de que as artes de rua criam esta harmonia entre a arquitetura, a história e a cultura de um povo. Nós conseguimos perceber isso nas outras áreas de expressão artística, como os grafites, como o stencil e afins, e outras técnicas que são adotadas para os artistas se manifestarem esta sua expressão e estas vontades. Uma das seguintes questões sobre estas linhas orientadoras falava um bocadinho da arte como intervenção política. E aqui esta questão pode ser um bocadinho mais delicada, mas no fundo esta intervenção política, quando se fala de intervenção política, é quando estamos na rua e as nossas expressões, a forma como são projetadas, muito mais visíveis. A partir disto, poderá-se criar, acreditas que poderão-se criar novos públicos ou nem por isso? Sim, acredito. Que impacto é que isto poderá ter? Que impacto é que as pessoas, ao fim e ao cabo? A questão política tem duas abordagens, quer dizer, a própria produção do espetáculo de arte de rua e a questão do espectador. Pode, por exemplo, a arte ser usada como propaganda e na rua isso funciona bastante bem. Pode ser usada como manifestação anti-sistema ou pró-sistema, qualquer uma das duas, portanto, porque há efetivamente uma eficácia muito maior em realizar uma intervenção na rua. Agora, essa intervenção pode ser ou não artística, portanto, vamos ficar não é com as artísticas, mas há uma maior amplificação da voz individual. Mas atualmente já vivemos... O vandalismo... Não há censura, portanto, em termos do conteúdo do que estamos a apresentar. Mas o teatro, a arte de rua, sempre teve essa característica de quase funcionar no contrapoder. Sendo que não estou a falar necessariamente do poder político, administrativo. Estamos a falar de um contra-poder artístico, ideológico, porque quando durante a Idade Média a Igreja proibiu que houvesse teatro. E então haviam saltimbancos. Os saltimbancos faziam coisas a gozar com a Igreja. E isso manteve-se. Até que a Igreja percebeu que ganhava mais se os atores contassem as histórias da Bíblia. Neste caso a Igreja Católica, estamos a falar da história do Ocidente. E a partir daí o teatro tornou-se um instrumento de transmissão, de conhecimento.
nos anos 60, com todo o movimento pós-punk e todas as revoluções que assistimos nas artes, fundamentalmente nas artes plásticas e performativas, o surgimento da performance e tudo isso, criou-se uma nova voz em que já não estamos a viver o paradigma do teatro erudito ou popular. Estamos a falar no paradigma do artista que tem algo para dizer ou algo para criticar e não só do artista que entretém. E aí foi uma descoberta de uma nova potencialidade da arte de rua, que eu penso que é uma das formas que hoje em dia, quando falamos entre artistas, por exemplo, ou para um público que trabalha na arte em teatro de rua ou em música de rua, as pessoas pensam logo na questão intervenção. É quase um apêndice. Não tem de ser só isso, mas necessariamente acaba por ser, porque senão as pessoas não precisam de ir para a rua. Quando alguém tem um espetáculo para mostrar e tem um teatro onde o mostra e tem um público que vai vê-lo, não há necessidade de ir para a rua. Ou seja, tem de ser feito com intenção. Se fazemos algo na rua, artístico, isso deve fazer parte da própria... Portanto, o espaço deve fazer parte desse espetáculo, desse trabalho, dessa vontade de dizer alguma coisa. No fundo, transmitir mensagens para o público. Acaba sempre por questionar. Mas eu acho que eu mais acho interessante, se bem que eu estou numa posição, não estou na questão opinativa, mas não deixo de fugir a essa regra. A grande intenção destas mensagens que são passadas é questionar verdadeiramente o público, quer quando assiste a uma pintura de rua, quer quando assiste a um malabarismo, a um espetáculo de teatro, uma arte enfim, todas as artes a música que se consegue assistir na rua, acho que a grande questão aqui é do questionar. Existe também uma certa inclusão, social. Achas que existe um certo potencial na arte de rua para uma inclusão social? Ou achas que não? Ter potencial tem. É preciso pensar de que maneira. E isso é uma questão realmente pertinente. Está-me a fazer pensar. Não, ou o Hugo, se calhar faria falta aqui esta questão. Mas há uma coisa. Olha, fazer arte na rua não é tão confortável como fazer arte num palco. Isto porque uma pessoa que está na rua está constantemente atraída a ser abordada por uma pessoa, qualquer pessoa pode interromper o que esse artista está a fazer. E, por exemplo, o teatro amador, o teatro, a música, a arte amadora na rua, das duas uma, ou caleja e torna-se profissional, ou não evolui. E a pessoa fica... Pronto, é difícil. É difícil amadurecer nesse sentido. E por isso eu penso que atividades com a sociedade podem ser interessantes, mas mais no sentido, por exemplo, que o Hugo, da Associação Olht, eles trabalham muito bem, porque eles fazem atividades formativas em que juntam a sociedade e depois mostram o que eles fizeram, o que eles construíram, o que eles ensaiaram, o que eles escreveram, o que eles prepararam, mostram para a cidade ou para a comunidade exterior. E aí há segurança e há uma questão, há um outro conforto para trabalhar. E eu penso que sim, pode passar por aí a mudança social. Também há um outro tipo de trabalho interessante do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, em que eles criavam na cena, que representavam situações, né, de violência, de crimes, e isso obrigava as pessoas que estavam a assistir a ter uma atitude crítica sobre isso. Seria interessante ver algum tipo de trabalho desses aqui na nossa região. Olha, quem sabe para o próximo festival, teu próximo festival. Olha, uma das outras questões destas linhas que nós tínhamos aqui para seguir tinha a ver com, acho que já falamos um bocadinho disto, mas podemos explorar um bocadinho mais esta questão. A arte de rua, para quem? Para quem, na tua opinião, é a arte de rua? Voltando outra vez,
a arte de rua é para todos, porque a arte de rua é a única arte totalmente e perfeitamente democrática. É para toda a gente. E toda a gente tem uma... é espectador ativo. Quando não é participante, é espectador ativo. Seja porque consente em estar a assistir, ou seja porque não consente e não quer assistir e vai-se embora. É sempre ativo assistir, e por isso é que é democrático, porque a rua também é de todos. Idealmente, qualquer um poderia mostrar o seu trabalho, se assim o quisesse, e pode, efetivamente, desde que respeite, não é, as questões lógicas Se bem que depois aí estamos a entrar numa questão onde certos artistas, colegas e muitos deles anónimos já não concordam muito bem, como deves conhecer. Sabes que há muitos artistas de rua que depois são considerados atos de vandalismo, mas para eles a única forma de comunicar e de expressar a sua arte é fazer e exprimir, expressar a sua arte de forma não, não ou politicamente correto. seja, de forma não legal. Exato. Exatamente. Portanto, e que depois são considerados vândalos, mas para eles não, para eles estão a comunicar da forma mais genuína possível. E este aqui é um assunto delicado que eu também ia-te colocar esta questão. De que forma é que achas que essas manifestações de arte são mais ou menos importantes do que aquelas que são organizadas e pensadas e, de certa forma, controladas, vá lá, por alguma organização, por exemplo, o teu festival ou até o Madeira Street Art Festival? Sim. Um evento como os festivais que acabaste de referir são organizados e permitem que o público se organize, o espectador interessado pode se organizar para ir assistir desde o início ao fim. Mas uma pessoa, quando cria o verdadeiro espetáculo de rua, esse espetáculo tem de ser criado tendo em conta que as pessoas não vão estar lá à hora certa para assistir desde o início. O verdadeiro ato de intervenção na rua, ou de espetáculo de rua, começa para cada pessoa em alturas diferentes. E isso também é tornar a experiência única. E é diferente. Aquilo que eu te falava era uma questão de liberdade, não é? Se bem que os artistas de rua, principalmente, eu trabalhei com alguns, intitulam-se como artistas livres e até muitas vezes nem gostam de estar presos a algumas instituições. A maioria deles são pessoas que não põem em causa a liberdade do outro, e é aqui um princípio que eu também gosto sempre de lançar em jeito de observação, que a liberdade do outro, a nossa liberdade termina quando a do outro começa. Mas ao mesmo tempo, dada a várias estereotipos, a várias formas de ver a vida que estão interiorizadas na sociedade, estes artistas sentem esta necessidade de expressar a sua arte e que muitas vezes são mesmo muito bons e talentosos, de forma a dar aqui um choque, chamar a atenção de forma mais intensa e de forma mais anormal, vá lá, para as questões da sociedade, do dia a dia, aquilo que eles consideram que está mal. Então criam estas formas de representativas ou até figurativas de manifestarem a sua ideia ou a sua revolta ou afim. Mas isso aí Mas pronto, já entra quase num arte de rua, é filosófica. Porque quando o artista quer pôr o espectador a pensar, então isso é o objetivo da filosofia, é levantar questões. E há outra questão, que é o entretenimento. Forma... Não é? Se a arte de rua uma for coisa, agora que verdadeiramente democrática, deverá ter estes dois aspectos, na minha opinião. Pronto, era aí que eu queria, estava um bocadinho a puxar também para perceber o teu lado, que também acho que como artista consegues compreender aqueles que o fazem sem estar institucionalizados com algum, ou vinculados com alguma instituição, neste caso. Antes de avançar para a última linha orientadora, e pegando também nesta linha de arte de rua para quem,
como é que tu vês, e antes disto, como é que começa a tua paixão pela rua, pela arte de rua? Começa, isso é uma resposta pessoal, não é? A minha paixão pela arte de rua começa a partir do momento que eu começo a ver pessoas que nunca tinham ido ao teatro antes, a usufruir de um espetáculo, que no meu caso é o teatro, fundamentalmente, e a serem entretidas por isso, a pensarem no que nós estávamos a mostrar. E aí realmente é que me apaixonei pelo fazer teatro de rua. Quando de repente tenho a oportunidade de não só encarar nos olhos o espectador, como também de tocar. Quase que não. Epá! Bom dia, Duarte. Olá, Boa boas tarde. tardes. Boa tarde. Duarte e João, estávamos aqui a avançar um bocadinho, não é? Porque tínhamos aqui já gente à nossa espera e à vossa espera. Já explicámos que houve aqui um problemas em técnico. Bem-vindos, Duarte, bem-vindos, João. Olha, fui convidado para fazer a ponte entre esta conversa, que eu acho muito interessante e muito pertinente, e assim que vos vi também no painel, achei que isto seria iria ser muito válida pela vossa experiência e por tudo aquilo que já têm feito pela rua, que é louvável. Já tínhamos falado aqui com o Xavier, o Xavier fez aqui uma introdução histórica. do seu percurso, quer regional, quer a nível nacional, e falou um bocadinho da história. Já tivemos aqui a história do teatro, já fomos a antes de Cristo, para teres uma ideia, e agora que temos a oportunidade de falar com vocês, vamos saber um bocadinho de vocês, um bocadinho de ti, João, e um bocadinho do Duarte. Quem são e o que gostam, e para começar um bocadinho, se calhar, sobre o vosso percurso, muito resumido, só para as pessoas que não estejam a ver, que não estejam a reconhecer. O Duarte e o João fazem parte, como de mil e uma coisas que fazem de alto nível, dos camachofones que a gente conhece. Então começaria, se calhar, pelo João. João, peço desculpa, tivemos acho aqui. que há som, tens de clicar para o som. Sim, sim, sim. Porreiro. Não Você... já está. Estamos a ouvir? Ok. Então... Chegaste-me a ouvir? Sim, estou a ouvir, estou. Ok, João, uma breve introdução sobre ti. Para além de... És professor, não é? Mais ou menos. No que tem a ver com a arte de rua... Professor, claro que sim. No que tem a ver com a arte de rua, eu estava a fazer um mestrado em musicoterapia em Lisboa e surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho. A proposta no mestrado era arranjar uma comunidade musical, uma comunidade que tivesse para fazer uma análise, ou um grupo ou uma banda que fosse conhecida. E eu propus-me a fazer sobre arte de rua. E, entretanto, saí com uma câmara a filmar artistas de rua e, entretanto, vejo uma coincidência engraçada, um trompetista a tocar, mas por trás de uma máscara. Ele tinha uma máscara muito engraçada, ele metia o vocal e estava a tocar. E eu, de repente, estava a filmá-lo, e ele diz-me: ei, fala comigo, e pergunta-me: trompetista. E então fui a ver que era um rapaz que eu tinha conhecido no Porto. Ele estudava Belas Artes e tocava trompete. E então falei com ele e foi um dos entrevistados para o meu trabalho sobre arte de rua. E, entretanto, aí em Lisboa, eu pedi-lhe que fizesse uma máscara para mim, que me fizesse uma máscara, e fui para a rua também com a máscara de cor. E aí tive a minha primeira experiência assim, nua e crua, do que é a arte de rua. O que é a sensação de liberdade total, porque ninguém me conhecia, e ainda por cima, no início, eu usava a máscara e estava a tocar por trás de uma máscara.
Passei por situações O que ainda era mais livre, não é? O que ainda dava, se calhar, uma liberdade maior, talvez. Ninguém te reconhecer. Pois, o facto de ninguém, mesmo que eu estivesse sem máscara ali em Lisboa, ninguém me conhecia. Podia ser raras as exceções. Mas foi uma experiência bastante forte. Eu sei que houve dias que saí com a trompete e com a máscara para conseguir tocar e nunca fui andando e nunca conseguia ter realmente coragem de o fazer e de encontrar um canto onde pudesse fazer. Lembro-me que fui andando até que anoiteceu e então toquei um pouco na Rua Augusta, mas já as lojas fechadas, já o movimento quase ninguém passava. E foi muito curioso, apareceu uma pessoa que fez um filme comigo a tocar e depois apareceu um músico que disse, bem, mas tu não vais tocar aqui não consegues fazer nada a esta hora, nem porque é que não vais para os bares tocar e essas coisas todas. Mas, entretanto, isto tem que resumir. Foi assim o início da arte, de tentar fazer arte de rua e aquilo que aprendi com o Iau, que era o tal trompetista de artes plásticas, era muito engraçado porque o Iau estava por trás de uma máscara e há uma relação com o fazer arte de rua, mas ninguém vai fazer arte de rua sem estar também a contar com aquilo que é a gratificação que o público dá. Essa gratificação que o público dá tem as estratégias que as pessoas fazem e criam para ganhar algum dinheiro são incríveis. Numa cidade como Lisboa, encontrei situações desde as mais bizarras, mas lembro-me de um fadista, era um senhor que estava a tocar fado, mas o que é isto? Mas era uma situação só mesmo de expressão de dor e tristeza profunda. Mas aquilo era um teatro, entre aspas, que ele fazia, porque ao lado dele estava um senhor de fato que sempre que caía uma moeda tipo de €1 ou €1 para cima, ele tirava e só deixava as moedinhas pretas para dar aquela situação de pena. E que preciso mais, porque só tem. Porque existe uma fronteira que a arte de rua vai tocar, que tem a ver com a mendicidade ou a arte de rua. E aqui, porque há situações, mas esta fronteira também serve um pouco para definir o que é a arte de rua. Porque a arte de rua é fundamental que exista aquela gratificação espontânea do público. Isso faz parte. Porque senão... De uma forma livre e democrática, que já falamos aqui ainda há pouco, da importância que é da democratização das artes de rua. E essa situação, tem muita importância e vai ficar naquela fronteira que as pessoas, algumas pessoas fazem, sobretudo nas cidades grandes, que é estar com uma melódicazinha, a fazer uma melodia só para chamar a atenção, mas aquilo é um pouco uma coisa que tem a ver com comunicação e que vai às nossas origens, que é quase aquele apelo do choro. Aquilo é quase um choro que as pessoas estão a fazer na rua e isso está puramente em cima daquela linha entre a mendicidade e a arte ou a aldrabice, que também há muita. Pois. Infelizmente nesta área também aparece essa terceira personalidade, vá lá, em jeito de aldrabice, e também vemos isto principalmente nas grandes cidades. No entanto, falaste aqui de uma coisa muito importante que ainda não tínhamos, se calhar, até abordado, que é essa linha e essa fronteira. É fundamental que se perceba que existem artistas que o fazem, que se calhar começam com arte de rua porque
é onde se sentem realmente livres e que querem passar uma mensagem, que querem comunicar. Ao fim e ao cabo, o mais importante de tudo é mesmo a comunicação e transmissão de mensagens, mas depois que acabam por, como precisam disso para viver viver a vida, acabam também por arranjar essas técnicas. Achas que essas técnicas para agariar mais dinheiro podem castrar um bocadinho a liberdade de expressão do artista? A liberdade de expressão do artista, isso é outra questão. Porque essa liberdade que se fala, se a gente falar de o que é a liberdade, é porque nós nunca estamos realmente livres. Nós nunca estamos realmente livres. É lógico que o cotidiano, a repetição, ou precisar daquilo para viver, e é importante, quanto mais é importante mais existe esse perigo. No entanto, há uma coisa que vai fazer a diferença, vai ser a qualidade daquilo que se está a apresentar às pessoas. É aí que faz a diferença toda, porque a liberdade só pode vir daí da qualidade do trabalho que se faz. Uma pessoa ir para a rua com o mesmo respeito que vai para um teatro. Ir para a rua com um respeito pela sua própria arte, acreditando na sua própria arte. Só que o cotidiano e a rotina é difícil, mas é difícil em todas as áreas do mundo, em todas as coisas. Mas isso muito bem. Desculpa, Xavier, não apanhei. Não, isso qualquer artista tem de estar constantemente a reinventar-se, não só os de palco, mas os de rua também. Exato. E principalmente nesta última pandemia. Duarte, palavra do senhor Duarte, toda a gente conhece. Tão bem, projetos. Ainda ontem te vi a tocar. Diz-me lá tu, aquilo que te trouxe para. Foi uma coincidência a tua chegada às artes de rua ou não? Arte de rua. Provavelmente das primeiras assim, experiências assim, de mesmo ir tocar para a rua, como se fosse uma espécie de tipo uma experiência mesmo, vamos fazer a primeira vez. Foi com o João, depois de termos feito a inauguração do Arte Camacho. E nessa altura tínhamos 4 tubafones, e depois tinha a bateria, depois tinha os sopros, alguns sopros da banda de cada camacha. E depois a seguir, passado, sei lá, talvez nem sequer um mês, acabamos por o João disse, e tal, e se nós fôssemos até o Funchal, costumava haver cruzeiros, há pessoal que tem sempre, quem está a tocar na rua normalmente é sempre pessoal de fora, não encontras cá pessoal local a tocar, sem ser aquele ceguinho que já morreu há uns anos. Então a primeira experiência foi logo com camachofones. Acabei nossa apresentação. Desculpa. Sim, desculpa, continua. Cortei-te um bocadinho o raciocínio. Acabaste estavas a dizer, foste para a rua e a partir daí pode ser que a tua experiência foi camachofones. E depois foi surgindo outros projetos, não é assim? Sim, foi camachofones, depois a seguir, passado não sei quantos anos, talvez 2 anos ou 1 ano, uma coisa assim, recebi um instrumento diferente, o handpan, que o pessoal conhece como hand drum, parece um OVNI. E acabei por experimentar tocar cá na Madeira, cheguei a tocar no Porto e cheguei a tocar em Lisboa. Em Lisboa não era tão fácil.
mas pá, era uma experiência também completamente diferente de Camacho Fones, porque estava sozinho. E então, principalmente num lugar que nós não conhecemos, é diferente, é uma experiência bem diferente. Mas também dá-te massa estaleca, ao fim e ao cabo, não? Também. Eu gosto sempre de um bom desafio. Acaba por Bom ser desafio. Olha, eu acho que lembro-me, corrija-me se eu estou errado, voltando a vocês, eu lembro-me da primeira vez que apresentaram, penso que foi oficialmente os Camacho Fones. Não foi no Arte de Camacho, ou estou enganado? Sim, foi. Foi. E estava a apresentar na altura, fui convidado também a apresentar o festival. E deixem-me que vos diga que, na altura, tudo quem estava em palco estava de boca aberta, porque realmente, não só a estranheza do instrumento em si, que é o tubofone, se não me estou em erro, é assim, como também a qualidade de todos os músicos envolvidos. Que nem sempre é fácil, e nós costumamos ver, além fronteiras, vários grupos, mas não é fácil encontrar grupos de música, corrijam-me se eu estou errado, com tanta gente, não é assim? Como é que vocês conseguem criar esta... É difícil de manter esta união, e o que vos motiva é a mensagem que passam ou simplesmente o poder que têm pela música? Olha, eu acho que fundamentalmente o que fez com que a gente tivesse vontade que nos tem alimentado até agora tem sido mesmo a recepção do público. Porque, contrariamente ao que às vezes as pessoas pensam, as pessoas, quando no Funchal chegavam cruzeiros com americanos, alemães, ingleses, pessoal de todo o mundo, brasileiros, uns músicos, outros artistas, a gente já encontrou de todo o tipo de coisa, e alguns tornaram-se nossos amigos. Eles, fundamentalmente, foi o público. Uma vez um senhor alemão perguntou, era mesmo no início, perguntou perguntou para o CD, ele queria comprar-nos um CD. E eu disse que não tinha, e ele ficou assim, mas como não? E eu vou dizer, o que é que estão à espera? Tipo, deu a morada e disse assim, vocês que enviem o CD que eu pago. E basicamente, quando se tem uma recepção do público, como nós tivemos anos fantásticos de ter, no fim de um dia de atuação, que implicava 2, 3 horas. Éramos 9, nessa altura, se não me engano. Passavam por nós centenas e centenas. A gente chegaram a um ponto de fazer um ciclo completo. Não havia nenhum... Estava o ciclo montado à nossa volta. Havia um círculo completo de público e uma energia incrível, porque as pessoas não estavam à espera de encontrar aquele grupo na rua, e elas manifestam-se espontaneamente, e uma belíssima energia. Lembro-me de estar tão cansado, mas queria sempre tocar mais, queria continuar a tocar mais, mesmo que já não conseguia tocar, mas queria tocar porque era um prazer enorme. É uma adrenalina, mas a vossa música também é propensa a isso, porque é uma energia incrível que vocês impõem na música, e isso rapidamente percebe-se, e lá está, eu senti nessa primeira apresentação oficial que vocês fizeram, que a energia era ali, era um clique automático. Olha, mas a gente vai tentar seguir, já tínhamos aqui algumas linhas orientadoras, eu não sei se vocês se lembram-se do e-mail que foi enviado, sobre algumas questões que eram pertinentes. Acho que, no fundo, o que se tenta aqui é comunicar um bocadinho mais sobre aquilo que são as artes de rua e a opinião, principalmente vossa, sobre tudo o que isto engloba. O Xavier já respondeu aqui, desculpa, Xavier, mas vamos aproveitar aqui um bocadinho outra vez o João e o Duarte. Já falamos aqui sobre várias questões, sobre... estou a ficar sem bateria. Então vá, muito rapidamente.
artes de rua para quem? É uma das questões que se coloca. Para quem é que vocês acham, não só na vossa área musical, mas também pelo que viram um bocadinho pelos sítios onde já passaram, para quem é que vocês acham que as artes de rua são? Acho que é para todos. A arte de rua vai preencher algum espaço daquele que passa na rua e há uma reverberação em relação àquilo que nós estamos a fazer. A pessoa sente-se atraída por aquilo e se gosta, fica a ver. Sim, sim. E há outras pessoas que vão na rua, passam na rua com com aquela frieza e com essa com a sua vida. Sim, e sempre com aquela coisa de tem mais que faça. Elas passam sempre como no que diz respeito à energia, aquilo é uma árvore seca. Não, as pessoas vão sempre fechadas naquelas vidas e naquele cotidiano e também passam por nós. E é muito bom quando há aqueles que, mesmo trazendo essa capa, param mesmo que bem, isto é mesmo curioso. E isso também é uma libertação de energia fantástica, de conseguir isso vos preenche. quebrar a rotina das pessoas, porque olha, ficamos sem... Não, ele está ali. Ele está ali, eu percebo. Ok. E pronto, essa estamos a ficar assim, se calhar sem algumas falhas. Não, uma das questões também que é-nos lançada por aqui pela equipa do Teatro Baltasar Dias é precisamente esta: como valorizar iniciativas espontâneas e coletivas das artes de rua. Como é que vocês acham que isso pode acontecer? Valorizar. Há uma coisa que é valorizar e sermos concretos, sem hipocrisias, sem nada, de vez em quando nos convidar para os festivais e acontecimentos que aqui fazem aqui na Madeira. Isso é uma forma direta de valorizar. Eu sou também muito racional e muito matemático, porque o nosso contributo à cidade, quando nos convidam para participar num festival, que já tem acontecido, quando nos convidam, essa é uma forma direta de valorizar. E ver que nós podíamos, talvez se vissem que nós podemos fazer outras coisas e desenvolver o nosso som também no palco, também com som. Se nós já temos power, assim, acústico, quando a gente tem um bom técnico de som, a gente já encheu a praça antes da pandemia em Santa Cruz, a praça encheu, a gente começou a tocar, não estava quase ninguém e ficou a praça cheia. E aquilo, porque a nossa música, o valorizar passa por aí, passa por concretamente gestos como este de convidar e de valorizar o nosso trabalho, aquilo que tem valor. Sim. Também não obrigo ninguém a gostar. Sim, quando se falava, nós estamos sempre... Xavier. Sim. Não, eu não sei se agora se estamos a fazer a mesma questão para todos ou se tu vais orientar. É que essa questão da valorização... Sim, como tu já tinhas respondido às três anteriores, esta é a última das questões desta linha orientadora, sem ia-te chegar a ti. Não, eu por acaso estava a pensar na questão da valorização, porque há um pormenor que tem a ver com... Nós hoje em dia vivemos na era do digital e por isso o registro, apesar de não ser tão sólido como era antigamente, é importante. E isso também é valorizar o trabalho. Ou seja,
saber que aconteceu, saber que já se fez. Porque isto nas artes de rua acontece muito aquela coisa do eu estou a fazer pela primeira vez. E ainda para mais num espaço pequeno aqui como a Ilha da Madeira. E se calhar já tudo se fez nos anos 60, nos anos 70, etc. E é importante a gente haver registro para que, por exemplo, a imagem dos camachofones a atuar nas ruas do Funchal passe para os outros sítios. Não é? E essa parte também é importante, essa valorização. E passa por plataformas as redes sociais, os sites, das entidades que organizam e dinamizam não só eventos, como também que gerem espaços como cafés, restaurantes e etc., poderem dinamizar tudo isso, toda essa dinâmica artística que se vive nas cidades e no campo, porque nem só na cidade se faz arte de rua. Essa valorização acho que também é muito importante, que é não só a valorização da carreira ou da entidade, seja banda, seja companhia de teatro, seja o que for, mas a valorização da imagem do artista. Agora muito assim para cima, que é importante também falar disto. Este não está no painel, nas linhas orientadoras que o Tiago perguntou, mas assim como todos nós, aqui no painel, temos a liberdade de falar sobre assuntos que não tenham aqui realmente seguir estes padrões todos. E uma das coisas que eu vos queria colocar é como é que vocês viveram e ainda vivem esta questão desta pandemia, se realmente, porque foram muito afetados, como é óbvio, e os apoios que vocês sentem que eram precisos, ou se sentiram apoiados, ou se não sentiram apoiados, e aquilo que achavam que deveria ter acontecido, ou que ainda deve acontecer, porque estamos no meio da pandemia ainda, não foi embora. Da minha parte, eu vou dizer, a nível de apoios foi basicamente nenhum, mas acabou por acontecer, como eu sou freelancer, toco sempre com o pessoal diferente, acabei por, há sempre um montante que chega passado de 2 meses ou passado de meses, então olha, foi o que depois de hora. A nível musical, fiz algumas coisas, não fiz assim. Foi tipo umas férias, mas não foi bem umas férias. Mas acabei por tirar umas férias da música, ou neste caso de certos instrumentos, depois-me a praticar outros, que não consigo estar quieto. E passado aquela parte do confinamento, até a semana passada, de vez em quando passo na rua, tenho sempre pessoal que me reconhece por causa dos camachofones e pessoas assim que eu não conheço de lado nenhum vêm-me perguntar: e vocês nunca mais tocaram aqueles tubos? Aquilo era tão bonito, quando é que vocês voltam para a cidade? E por acaso tenho ouvido isso muitas vezes. Agora nós estamos a trabalhar de maneira diferente, como eu penso que isto vai demorar um pouco também para nós irmos tocar para a rua por causa das regras. Distanciamento e de segurança, claro. Sim. E agora estamos a trabalhar noutro material, talvez mais para palco. Músicas novas, arranjos novos, instrumentos novos. Tem sido agora a nossa meta é por aí. E um dia de cada vez. João. Nós agora tivemos que parar, não é? De tudo aquilo que já o Duarte falou e isto é uma situação muito complicada porque ajudar, toda a gente precisa de ajuda, toda a gente, é universal. Eu próprio tive 2 meses sem tocar. E depois, quando recomecei a tocar e recomeçámos aos ensaios, a ideia foi: bem, olha, vamos fazer músicas novas, e algumas delas aparecem um pouco, são mais exigentes, são mais complexas, e vamos tentar que
no futuro a gente mereça um lugar, que as pessoas nos deem um lugar e oportunidades para tocar. Porque para nós fazermos arte de rua agora, nós precisávamos realmente de apoio. Porque se nós ficássemos a vender, a sobreviver só da venda dos CDs, nós íamos passar muito mal, porque há muito pouco turismo. Nós não temos turismo na rua que faça aquelas centenas que às vezes estavam à nossa volta, onde sempre alguns compravam. E agora isso é impossível. Se nós for para irmos para a rua, tínhamos que ter um apoio, tínhamos que haver esse reconhecimento por parte das entidades que o podem fazer, dizer, olha, nós vamos subsidiar um pouco para vocês fazerem algumas atuações, porque queremos manter um ambiente na rua que nós podemos dar. Mas isso, caso contrário, a gente está o que está a acontecer agora, nós estamos a trabalhar pelo amor próprio, isto é mesmo só pelo amor àquilo que a gente faz. Estão a trabalhar, ao fim e ao cabo, também na criação, não é? Assim, aproveitar isso. Estamos a tentar fazer mas essa criação não vos dá sustento, na verdade. É verdade. Não mesmo. Nem dá. Não, a esse nível, mas nós não sabemos, a esse nível há muitas situações difíceis mesmo. Fazer a banda de garagem agora. Isso. Vamos esperar que melhores tempos venham, que esta pandemia passe rápido, porque realmente está a afetar todos os quadrantes, todas as áreas, todas as pessoas. E não sei, Xavier, da tua parte, se queres dizer também alguma coisa sobre como é que passaste esta fase para depois terminarmos. Eu posso refletir que, assim, não vou repetir o que já todos sabemos. É claro que cancelarmos os trabalhos todos, adiaram os eventos todos, isso já todos sabemos, ficamos sem trabalho nos meses. Mas isto, o lado bom, a meu ver, e também para tentar ter uma perspectiva mais positiva sobre o Covid, isto também nos permitiu redescobrir-nos, porque neste momento nós, o Teatro Bola do Caco, estamos com diversos projetos ligados às redes sociais, às redes sociais online e ligados mais à literatura, que não tínhamos tido possibilidade de explorar antes. E por isso, onde se fecha uma porta, abre-se uma janela. Mas eu também vejo esta pandemia como uma nova oportunidade para as artes de rua. Porque hoje em dia, para poder assistir a um espetáculo, num palco, num auditório, num teatro, onde seja, temos de deixar uma cadeira de lugar entre os outros. A lotação fica reduzida à metade. As pessoas têm de assistir com máscaras. E muitas vezes, para poderem assistir na rua, passam, não têm de obrigatoriamente usar máscara, apesar de terem de cumprir a distanciamento social e todas as demais regras de segurança que estão assentes na individualidade e na consciência de cada um. Eu acho que é uma nova oportunidade. Nós temos de criar mais espetáculos para a rua, para que as pessoas possam assistir com um maior conforto. E se calhar temos... Olha, acho que nós temos que finalizar, porque estamos aqui já a receber, já nos alongamos, vocês também temos mais coisinhas aqui para falar. Isto durava imenso tempo. Havia muita gente que também podia se juntar a nós neste painel, porque os artistas de rua aqui na Madeira são imensos, são tantos. Faltaria-nos aqui talvez mais à frente, tenho a certeza que se calhar vão surgir mais oportunidades destas de debate, desde do que diz respeito às artes plásticas, também tem um grande espaço na rua, a dança, mais pessoas da música, do teatro. Na verdade, temos feito, e tenho assistido nos últimos anos a coisas incríveis que se têm feito na rua, quer por inspiração, quer por agentes locais e artistas locais, quer por pessoas que vêm de fora. Há aqui uma questão fulcral que eu acho que poderíamos terminar com eu pedia que fossem muito breves, que é, na vossa perspectiva, qual é o potencial da Madeira enquanto destino cultural no que diz respeito às artes de rua também. Toda a gente sabe que tem um clima incrível e não sei se querem deixar aqui alguma opinião ou alguma palavra sobre esta realidade, porque quer queiramos, quer não, todos os artistas
tenho a certeza que já tiveram colegas vossos que chegam à Madeira e dizem o mesmo. Tem um potencial incrível, o clima é bom o ano inteiro e é uma ilha turística, então que se calhar deveria haver mais espaço e criar-se aqui mais condições para que isso acontecesse. Qual é a vossa opinião sobre isso, para fecharmos também este dia esta conversa agradável? Vai Xavier, vai Xavier. Não, para tentar ser breve, 2 pontos, que é, eu acho que temos de explorar cada vez mais a nossa costa, por exemplo, trabalhar mais a nossa identidade enquanto artistas e deixar de tentar copiar modelos ou seguir modelos, tentar inspirar-se mais no que é que faz de nós madeirenses, e em vez de replicar modelos formatados que já são feitos há 60 anos noutros lados. E 2, é talvez tentar mudar o paradigma em relação ao turismo. E a arte de rua vai florescer na Madeira quando, na Festa da Flor, deixarmos de ter raparigas a passear e a tirar fotos com os turistas. E dermos esse trabalho a um artista de rua que possa mostrar o seu trabalho na Avenida Arriaga ou noutra rua qualquer, por exemplo. É um paradigma político da parte do governo regional e de muitos municípios, que eu penso que tem de evoluir um pouco. Duarte, da minha parte, eu acho que o que é necessário mesmo, é que cada um tem que puxar por si também. Também existe, claro que é preciso ajudas, mas também se uma pessoa não faz por si, também não faz para lado nenhum. Por isso, eu acho da minha parte, agora cada um tem que mostrar fazer o que melhor sabe fazer e tem coisas que não conseguimos controlar, não sabemos se vai vir mais gente, se não vai vir mais gente, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, isso depende de muita coisa. E foi esse lema que levou até onde estás agora e uma das pessoas que mais trabalham na rua. João, por favor. Eu acho que a Madeira tem um potencial imenso para se desenvolver. Eu lembro-me de que o ambiente que se gera encontramos já imensas pessoas ligadas às artes de forma profissional, americanos de todo o lado. E o que eu acho é que as artes deviam se abrir, a orquestra devia de tocar, fazer um concerto às 11 da manhã no teatro e não sempre a mesma coisa à noite. Lá vão os senhores fazer um concerto, porque durante o dia se calhar iam ter mais público e público diferenciado. Eu estou a dizer isto em relação à orquestra ou em relação a todas as artes. Nós devíamos de trazer mesmo, mudar um pouco os horários das artes e o conceito que nós temos a cultura aqui na Madeira. Nós devíamos ter uma cultura mais dinâmica e mais moderna, pode haver concertos interessantíssimos, profundos, às 10 da manhã, porque não tem que ser sempre só à noite. E acho que quando temos milhares de pessoas e pessoas cultíssimas, eu nunca vi nenhum madeirense reconhecer um tema do Charlie Parker quando a gente está a tocar, mas turistas acontecem muitos. Isso é do Parker, ou reconhecem a música que a gente sabem, aquelas que não são originais sabem de onde é que são. E eu gostava muito que a gente conseguisse aproveitar esse saber dos turistas. A gente pensa muito no que é que vamos mostrar de melhor, mas esquecemos muito de ouvir o que os turistas têm para nos ensinar, pessoas que vêm de cidades com outro tipo de evolução, outro tipo de cultura social, e se nós ouvíssemos um bocadinho mais o que eles têm a dizer, nós aprendíamos muito e evoluíamos como sociedade, porque as artes de rua não podem ser separadas do resto das outras artes, nem são artes de rua só porque acontece na rua, mas ver uma coisa com um olhar mais moderno, uma coisa ser mais moderna, sabermos que, bem, nós podemos dizer, você gosta deste género, hoje vai haver um concerto de jazz em tal lugar, nós sermos, como estamos na rua, nós temos um potencial
nós camachafones, para sermos divulgadores de festivais, nós estarmos a vestir a pele, olha, vai acontecer este festival, porque nós estamos na rua e sermos, fazermos aquilo que os média fazem, a televisão faz, mas fazermos esse papel na rua. Do boca a boca. Do boca a boca, sim, e com a credibilidade e com toda a credibilidade que tem, não é? Porque estão ali a mostrar um grande primeira, as pessoas que nos param para ouvir já sentem uma empatia. E isso é importantíssimo, era um potencial que espero que as pessoas vejam que não precisa de ser sempre tudo igual, os concertos sempre às 9 ou às 9h30 da noite no teatro, ou trazer a cultura, por exemplo, as pessoas de música, eu já vi concertos no campo, pessoas simples, extremamente emocionadas, depois de ouvir compositores eruditos, ou me agradecerem profundamente. Há uns anos atrás organizávamos no Arte Camacha, na igreja antiga, ver um senhor velhinho dizer, muito obrigado, muito obrigado. E talvez nem sabia quem era o autor, quem era a peça, mas aquilo tocou. Portanto, o vosso trabalho comunica, e isso é mais importante, acho eu. Sim. E falar, olha, temos mesmo que terminar, o Tiago está-me aqui a passar sinal. Eu vou fazer este agradecimento em nome do teatro, mas fui um mero convidado por parte do teatro para fazer esta ponte e dizer que gostei muito daquilo que ouvi. Acho que este tem muito pano para mangas. Acho que mais artistas podem se juntar a momentos deste para debater a arte de rua, ver as diferentes opiniões, e o mais importante isto é realmente as visões de cada um, que são diferentes, e acho que todas juntas podem trazer algo de bom e de mais positivo. Essencialmente acho que todos ficamos para já, não é que seja alguma coisa conclusiva, mas há uma coisa que liga, que é importante mais valorização para as artes de rua, é importante comunicarmos sobre aquilo que acontece na rua, portanto a partilha, é importante o apoio, mas mais importante que tudo, e há uma única certeza que parece que fica, é que os artistas é que, independentemente da visão e do apoio que vão tendo, não vão parando, como é o vossos casos, que mesmo sem estarem a receber, continuam a trabalhar, e acho que há bem poucas áreas no mundo onde isto acontece. Trabalha-se mesmo sem receber, só porque sim, porque acreditamos no amanhã, e também acredito que as artes de rua têm um grande espaço, e daqui a 20 anos vamos estar a falar de uma realidade completamente diferente, muito por culpa de vocês e todos os artistas que trabalham nela de forma tão talentosa e profissional, porque não deixa de ser profissional. E não é marginalizar, e já passou o tempo em que aquilo está tocando na rua, aquilo é um coitadinho, que fica mal visto. Eu acho que vocês estão a partir pedra, toda a gente, os artistas de rua estão a partir pedra porque estão a desmistificar essa questão, estão a descodificar um bocadinho essa imagem que se traz, que quem está na rua é marginal, não é assim? Obrigado a todos por esta partilha e pronto, acho que podemos concluir este Zoom. Um abraço para todos vocês, tá? Abraço. Encontramos por aí. Tá, força.